a pirâmide de Lucas Naves. Essa pirâmide que está sendo muito usada por terapeutas. Se você, terapeuta, entender o meu modelo de pirâmide, você vai entender muito bem parte do meu raciocínio clínico, ok? Olha que legal essa arte. Já agradeço ao Wesley, aí, nosso colaborador, que fez essa arte maravilhosa da minha pirâmide, onde você tem ali 3 elementos: os significados, as crenças e as causas. Aponte um problema que não esteja dentro disso. O seu cliente te busca no consultório porque ele tem um significado deturpado sobre algo. Ele significou um evento da vida dele e aquele significado que ele deu faz mal para ele. Ou simplesmente, ele chega no seu consultório e tem uma crença como: ninguém gosta de mim, todos dormem menos eu, todos ganham dinheiro e eu não ganho. É uma crença. Essa crença, ele nasceu com ela? Não, essa crença, ela veio de algum lugar, certo? Porque nós respondemos às nossas experiências e não à realidade em si. E aí, você tem uma opção, que é descobrir essa causa. Essa causa pode ser um gatilho, como eu já ensinei. Pode ser um trauma, como eu já ensinei. É uma memória, é uma experiência. Uma pessoa que chega para você e fala assim: não quero me relacionar com mais ninguém não. Ixi, já passei muito trauma amoroso na vida. Você aceita isso como verdade absoluta, terapeuta? Seja sincero. Da onde vem essa crença? Vem de uma causa. A pessoa que tem uma crença na escassez financeira, não merecimento financeiro, pode investigar que veio de algum lugar. Provavelmente ela teve algum momento da vida dela, alguma frustração financeira, um trauma familiar financeiro que seja. Então, quando eu falo da pirâmide de Lucas Naves, é um modelo para você entender o seguinte: toda vez que você alterar qualquer um dos 3 pilares da pirâmide, você alterará todos os outros. Eu aposto com você. A pessoa chega e fala que tem falta de dinheiro e crença limitante em relação a finanças. Se você for na causa e ressignificar a causa, o que vai acontecer? A crença vai mudar e os significados vão mudar. Se eu não for na causa, mas for na crença, porque o problema só existe porque ela acredita que ela é real, se eu alterar esta crença, tem várias técnicas para cancelar a crença, inclusive o metamodelo que eu ensinei ontem, as perguntas, eu não preciso ir na causa. E eu meio que trouxe uma grande novidade para o mundo terapêutico alguns anos atrás, onde muitos terapeutas, principalmente da minha área de hipnose, acreditavam que a única forma de se tratar alguém era fazer uma regressão à causa, que é uma excelente técnica, ok? Mas eu comecei a provar que quando eu fazia técnicas, quando eu executava técnicas que reprogramava integralmente as crenças, podia voltar lá na causa que não tinha mais nada importante, porque ela já tinha transformado as crenças. Se eu for no topo da pirâmide e mudar os significados, ou seja, o que é mudar os significados? É aquilo que você sente em relação a algo. Muda o que você sente em relação ao dinheiro. Muda o que você sente em relação aos seus pais. Muda o que você sente em relação ao seu passado. Por exemplo, vamos supor que lá no passado você quebrou financeiramente e na sua cabeça você fracassou. O fracasso é uma palavra que gera o quê? Um significado doloroso, não é? Mas se eu mudo o significado e digo: aquele foi o resultado que eu tive com o que eu sabia na época. Ressignificou. Ressignificou porque agora você não encara mais aquilo como um fracasso, mas como um resultado financeiro. Tirou a carga emocional. Ressignificar não é esquecer o que aconteceu, mas é dar um novo sentido, ok? Você tinha mágoas do seu ex-marido que te traiu. Enquanto você tiver mágoas, a mágoa tem um resultado que te traz um sentimento horrível. Quando você ressignifica aquilo e sente indiferença pelo que aconteceu, ou se tiver nobreza de espírito para perdoar, você vai mudar o significado, você vai soltar aquilo. Então a nossa pirâmide de Lucas Naves tem 3 pilares. Então, terapeuta, já responde a pergunta: Lucas, como eu começo meu atendimento terapêutico depois da anamnese? Eu faço uma regressão à causa? Eu faço uma técnica para mudar a crença? O que eu faço, Lucas? Você tem 3 opções para começar. Ou você, de cara, já ajuda a pessoa a ressignificar, que seria o mais desafiador, porque se você ressignificar, vai mudar crenças e vai mudar a forma de você perceber a causa também. Ou você vem e altera, ressignifica, troca, reprograma crenças. Se você trocar a crença dela e ela realmente acreditar em outra coisa,
PNL faz muito bem isso, hipnose faz muito bem isso, terapia comportamental faz bem isso, terapia cognitiva comportamental faz muito bem isso. Você pode voltar na causa, que vai ser apenas uma memória. Não vai ter o sentimento, a emoção que está lá, vai estar dessensibilizada. Se eu quiser vir na causa, como as ferramentas aí de linha do tempo, regressão e outras ferramentas, você ressignificando a causa, também vai mudar automaticamente a crença, também vai mudar os significados. Faz sentido para você esse modelo? Faz sentido que todo problema intrinsecamente tem ligado a ele de um jeito ou de outro, crenças, causas e significados? Escreva aí nos comentários. E aí, eu desenvolvi uma forma de fazer tudo isso, que são os 4 passos da reprogramação mental, ok? O que são os 4 passos da reprogramação mental? Eu sempre fui uma pessoa muito autodidata. E quando atendia pessoas há anos atrás, fazia um tratamento sob medida que eu criava na hora, eu desenvolvia na hora e a pessoa se tratava. Quando terminava o atendimento, os meus alunos perguntavam: Lucas, como é que você fez isso? E eu não sabia explicar o que eu fiz, porque foi tão intuitivo, foi tão feeling, que eu falava, não sei explicar, eu fiz, eu criei, porque eu sou muito intuitivo. Mas os meus próprios alunos começaram a me cobrar: Lucas, mas eu quero saber, pelo menos a sua linha de raciocínio. E aí eu fiz uma modelagem de mim mesmo. Eu fui entender o passo a passo do que eu fazia por trás da técnica que eu entregava e eu cheguei em 4 passos. Se você entender esses 4 passos, você vai entender por que a constelação familiar funciona, por que o Theta Healing funciona, por que a barra de Axis funciona, por que algumas linhas da psicologia funcionam, por que a hipnoterapia funciona, por que a neurolinguística funciona. Porque são muitas linhas, mas o cérebro é um só, a mente é um só. Então para de fazer tudo quanto é curso de terapia e entenda como a mente funciona. E aí você entendendo como a mente se reorganiza, você começa a entender por que a técnica funciona. Ou melhor, você cria a técnica. Porque você pode criar qualquer técnica. Ah, Lucas, lançaram aí uma terapia nova do fulano de tal, você viu? Deixa eu conhecer. Quando eu vou conhecer, o que eles estão fazendo? Os meus 4 passos da reprogramação mental, com outros nomes. Você vai ver outra linha que surgiu. Não, agora está na moda, é outra coisa que surgiu. Outro tipo de terapia. Você vai lá ver, passou pelos 4 passos da reprogramação mental. Então preste muita atenção, porque aqui está o ápice do meu raciocínio clínico. Se você entender isso, isso vai fazer total diferença lá no seu atendimento. Lembra que eu estou falando de terapia sob medida, então não vale escrever o seguinte: Lucas, que técnica que eu uso? A técnica, você que sabe, eu não sei qual que é a sua linha de formação, com o que você está utilizando, no que você é formado, mas eu quero te ensinar o que vem por trás disso tudo. Então, quais são os 4 passos da reprogramação mental? Primeiro, você precisa entender a estrutura do problema, que é o VAC. Simples assim. O que é o VAC? Qual é o gatilho? Qual imagem vem? Qual sensação? Tem algum som? Qual é o gatilho que dispara? Não é fazer análise. Não é a pessoa falar que ela tem síndrome do pânico e você fica falando: conta-me mais. E a pessoa conta que um dia ela foi na padaria e não sabia se ela tomava café ou se ela tomava leite com Toddy. E aí ela não sabia se o problema era com a mãe, com o irmão ou com a filha, porque lá no passado blá 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 blá. E você vai dando papo para aquela conversa desenfreada que não tem eira nem beira. Para. É o que eu falo para o cliente. Qual é o gatilho? Gente, para de fazer pergunta rasa, para de ficar dando ouvido aos devaneios inconscientes da pessoa, porque nem ela sabe de onde que vem o negócio. Então quando a pessoa começa a falar demais, eu falo assim: só um momento, qual é o gatilho? Especificamente, qual é a estrutura que mantém o problema existindo? Seja cirúrgico, seja preciso. Quando você vê um atendimento meu no YouTube e fala assim: caramba, como é que esse cara consegue tratar, reprogramar alguém em 12, 15, 20 minutos? Porque eu sou preciso, eu faço as perguntas certas. Vale mais fazer 3, 4, 5 perguntas específicas do que 100 perguntas em devaneio, que não servem para nada, só vão confundir mais a terapia. É aquela terapia que o seu paciente fica cada dia mais confuso e você é cada dia mais perdido. Fuja disso, fuja disso, fuja disso. O nosso mundo atual
precisa de terapeutas mais objetivos, por favor. Então entenda a estrutura do problema. Depois que eu entendi, eu limpo aquilo que está ali. Tem crença limitante? Limpa. Tem zona de conforto? Limpa. Dessensibiliza a emoção. Tem como pôr para fora aquela emoção? Desabafar? Pôr para fora? Põe para fora. Sua terapia mais catártica? Faz a catarse aqui. Limpa. Por que a gente limpa? Para no terceiro passo, programar. E aqui eu faço uma metáfora computacional. Você vai colocar um pendrive num computador, um pendrive com um programa muito magnífico. Você pluga o pendrive no computador e o computador não aceita o pendrive. Mas o pendrive é maravilhoso, tem um programa lindo e perfeito. Mas o computador está cheio de lixo. Aliás, não tem nem espaço aqui. É a mesma coisa. Como é que eu vou programar alguma coisa na mente de alguém que está cheio de crença limitante? Alguém que está cheio de sujeira? Como é que eu vou falar de prosperidade para alguém que só acredita em falta de dinheiro? Como é que eu vou falar sobre saúde para alguém que só pensa em doença? Como é que eu vou falar de paz e tranquilidade para alguém que só pensa em crise de pânico? Para alguém que só fala no negativo? Então, antes de sair programando e falando para o seu paciente o que ele deve fazer ou o que ele não deve deixar de fazer, limpe. Como disse o Alexandre aí, a técnica é o de menos. Sabendo os 4 passos é o suficiente. Brilhante, Alexandre. Parabéns, você entendeu. Por isso que você é um terapeuta magnífico. Eu conheço você, você já veio nos meus treinamentos. A técnica é o de menos. Quantas vezes eu criei, literalmente, eu inventei uma técnica na hora. E o cliente achou ela magnífica. Mas o raciocínio clínico estava por trás. É a mesma coisa que você que gosta de música, eu gosto muito de um guitarrista chamado Eric Clapton. É um guitarrista que hoje já está mais velho, mas no seu tempo de glória, sempre improvisou os seus solos. Então você ouvia o CD dele e o CD tinha um solo padrão. Mas quando você ia no show e ouvia aquela música, por exemplo, uma música famosa dele chamada Cocaine, e aquela música, cada show era um solo diferente. E a grande surpresa estava em que solo ele vai fazer. Ele era imprevisível. Mas ele saía fazendo notas aleatórias e desafinando a guitarra? Não, ele conhece a teoria musical. Ele sabia em que tom ele estava, em qual campo harmônico, quais notas se podiam fazer e quais não se podiam fazer. E aí por isso dava a ele ao privilégio de improvisar em cima de uma lógica. Terapeuta sob medida é aquele terapeuta que consegue improvisar dentro de um raciocínio clínico. Ele já não precisa do script. Tem uma base. A banda está tocando ali no mesmo tom, mas você está dançando por técnicas que você cria na hora. Pode até ser uma técnica pronta, mas você sabe o que está fazendo. E esta é a grande charada. Então eu entendo a estrutura do problema, para depois limpar, dessensibilizar, para depois programar e, por fim, reforçar. Pronto, você entendeu os 4 passos da reprogramação mental. O que é reforçar, Lucas? Reforçar é toda e qualquer tarefa que eu dou para o meu cliente pós-sessão. Reforçar é uma autossugestão que eu ensino para ele fazer. Reforçar, você que trabalha com homeopatia, que trabalha com florais, é o floral que você dá, é o remedinho que você dá, como pós, não como a base do seu atendimento. Reforçar é uma âncora que eu instalo, é uma sugestão que eu dou, é um livro que eu recomendo, é qualquer movimento que venha para reforçar, e reforçar pontualmente. Ou seja, o cliente tem um problema, ele passa numa estrada todo dia, ele está muito habituado a passar nessa estrada, é a estrada do problema. Eu chego para ele e ensino a abrir uma nova estrada, no meio do mato, e falo, passa aqui, ó. Ele fala, beleza, gostoso passar aqui, mas no outro dia ele volta a passar no problema. Ele tem a recaída, porque a neurologia dele está adaptada naquele ciclo do hábito. Mas eu sou pontual e cirúrgico, então eu reforço. Eu ensino a mesma coisa de formas diferentes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 vezes. Eu gerei uma neuroplasticidade. O seu cérebro tem a capacidade de gerar uma nova circuitaria neural, de gerar uma nova programação. Neuroplasticidade é uma habilidade do ser humano.
Todos nós temos essa capacidade de criar novos circuitos neurais. O circuito neural antigo deixa de existir? Não, ele continua existindo. Se não fosse assim, um obeso que emagrece não voltaria a ser obeso, às vezes. Um fumante que para de fumar não voltaria a fumar, e isso muitas vezes acontece, e por aí vai. Por quê? Um depressivo tratado pode voltar a ter depressão? Porque ele sabe fazer isso. Porque um gago pode voltar a gaguejar? Porque ele sabe gaguejar. A conexão neural nunca deixa de existir, mas ela é dessensibilizada, ele abre uma nova estrada. E toda vez que ele pensa no problema, ele vem para a solução. E aí a estrada, que era a estrada do problema, imagine só, começa a criar mato em cima dela. Ela começa a ficar obsoleta. É aquele problema do seu passado que você superou e que nem lembra mais. Quando você lembra daquilo, você fala, ih, é passado. Ou seja, você criou um novo caminho.